Olá, meu colega professor, olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho e estamos aqui para mais um podcast do professor autônomo, da professora autônoma, mais um podcast do professor particular, da professora particular. E nesse podcast a gente vai falar sobre eles, aqueles alunos que ficam cancelando em cima da hora. Quem nunca sofreu desses alunos que atire a primeira pedra? São horríveis essas situações. Você planeja a aula bonitinho, você fechou aquele horário na sua agenda, 15 minutos antes da aula, meia hora antes da aula, o aluno avisa que não poderá comparecer. Pior ainda quando a aula é na casa do aluno. Você está indo até a casa do aluno e você está lá no Uber, no caminho, ele avisa que não vai poder ter aula. Ou até quando é na sua casa ou aulas online, você até espera para além do horário dele, começou o horário dele, ele ainda não apareceu. Você fica lá esperando 5, 10, 15 minutos e do nada você recebe uma mensagem que o aluno não vai comparecer à aula. Isso é muito frustrante, é muito ruim. Nesse podcast eu vou te contar exatamente o que fazer para que isso não aconteça mais. E ainda de quebra, como um bônus, eu ainda vou dar uma solução para você conseguir tirar férias e também aproveitar os feriados. Eu estou falando de férias remuneradas e de você aproveitar os seus feriados sem precisar repor as suas aulas. Vamos lá! Primeiro de tudo, é importante entender que o problema não é o aluno cancelar, pessoal. Nunca foi o problema o aluno cancelar. O problema é que você vai ter que repor aquela aula. Porque se o aluno cancelar e ponto, você vai ter aquele horário que você teria aula com o aluno, você vai ter aquele horário livre. Se o aluno cancelar e ter que pagar por aquela aula, nada mais justo, você vai ter uma hora livre em que você estará recebendo R$ 100, R$ 150, enfim, por aquela hora. Então, eu quero que você entenda que o problema não é o cancelamento, e sim você ocupar aquele horário na sua agenda, não receber nada por ele e ter que remarcar aquela aula com o aluno. E eu tenho uma coisa muito surpreendente para te dizer também. O teu aluno não quer reposição. A grande maioria dos teus alunos não querem reposição, não se importam. A grande maioria dos seus alunos estão cientes de que eles erraram. De que eles erraram em avisar de última hora que cancelaram. Então, a minha grande defesa nesse podcast é: não reponha aulas canceladas. Não recupere aulas canceladas. O aluno cancelou a aula, você vai lá e vai considerar aquela aula como dada. É claro que isso precisa estar previamente acordado com o aluno, seja através de um contrato, de um combinado, de uma das regrinhas que você envia para o seu aluno, do acordo. Não importa o jeito que você chamar, o importante é que ambas as partes, você e o aluno, estejam cientes de que quando ele começa a ter aulas com você, ele está concordando com várias coisas. E que uma dessas coisas é que aula cancelada ocorre a substituição por uma atividade assíncrona. E eu já vou te explicar o que é isso. Claro, existem outras alternativas. Você pode colocar nesse acordo, nesse combinado, que o aluno pode cancelar a aula em até 24 horas antes do início dessa aula, ou 48 horas antes do início dessa aula.
ou até uma semana antes do início dessa aula. Tudo bem, você pode pôr essa regra. E caso ele cancele dentro das 24 horas que antecedem a aula será considerada dada. Se ele cancelar antes dessas 24 horas, você vai lá e vai repor a aula. Tudo bem, é uma forma de fazer. E muitos professores fazem e são felizes fazendo desse jeito e resolvem o problema do cancelamento das aulas em cima da hora deste jeito. Mas eu vou te dizer, meu colega professor, eu sou muito mais fã deste outro jeito que eu vou explicar aqui. Não importa se o aluno cancelou 15 minutos antes de começar a aula, 24 horas antes, uma semana antes ou até um mês antes. Se ele cancelou a aula dele, você vai substituir aquela aula por uma atividade assíncrona. Você vai usar aquele mesmo horário que você daria aula para o aluno para realizar uma tarefa. Essa tarefa pode ser entregue em texto, em vídeo, em áudio. E essa tarefa vai ser uma tarefa de casa, uma atividade assíncrona, uma aula assíncrona. Ou seja, o aluno terá a aula que ele pagou para ter. Porém, essa aula será assíncrona. Então, você vai prever em contrato que cancelamentos serão substituídos por atividades assíncronas. E daí que é o bônus desse podcast. Você pode incluir aí as suas férias e também feriados. Então, quando a aula cair em algum feriado, essa aula será substituída por uma atividade assíncrona. Quando você quiser fazer o seu recesso, você pode prever esse recesso no contrato. Então, você pode prever que a cada 6 meses você vai fazer um recesso de 2 semanas e que as aulas contidas nessas 2 semanas serão substituídas por atividades assíncronas. E é importante, sempre que você falar blá 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 será substituído por atividade assíncrona, você termina a frase sem prejuízo ao pagamento. Então, pagamento da mensalidade. Então, se o dia e o horário da aula cair dentro de um feriado, essa aula será substituída por uma atividade assíncrona sem prejuízo ao pagamento da mensalidade. Se o aluno cancelar essa aula será substituída por uma atividade assíncrona sem prejuízo no pagamento da mensalidade. Se essa aula cair dentro do recesso de 2 semanas que será realizado a cada 6 meses pelo professor, essa aula será substituída por uma atividade assíncrona sem prejuízo ao pagamento da mensalidade. E daí é importante ressaltar que isso vai acabar com 1000% da sua dor de cabeça, certo? Agora, isso pressupõe que você cobre as suas aulas por mensalidade e não por aula. Pare de cobrar as suas aulas por aula. Ou seja, se você deu 3 aulas naquele mês, você vai cobrar 3 aulas. Se você deu 5 aulas, você vai cobrar 5 aulas. Não faça isso. Cobre sempre o valor do que seria 4 aulas. Assim, quando você ficar doente, quando o aluno cancelar, quando a aula cair em um feriado, quando ocorrer qualquer coisa desse tipo, você vai ter o seu faturamento mensal garantido. Mas, Lucas, o aluno vai reclamar, o aluno vai querer pagar menos, Não. Eu tenho uma comunidade de professores autônomos, professores particulares do Brasil inteiro. Centenas deles aplicam essa técnica que eu estou ensinando aqui neste podcast.
e 100% deles me relatam que a grande maioria, se não todos os alunos, não se importam. Sempre vai ter um ou outro aluno chatinho, que são extrema raridade. Muitos professores não têm nenhum aluno desses, mas alguns professores têm. Um ou outro aluno chato que querem a reposição das aulas, não gostam desse jeito. Mas eu vou te dizer, meu colega professor, para toda a regra, existe alguém insatisfeito com essa regra. E é normal, é a vida. Você pode escolher flexibilizar para aquele aluno específico que não gostou, ou você pode escolher não flexibilizar para aquele aluno específico. A escolha é sua. Agora, para você ter nenhuma dor de cabeça, cobrar por mês um valor fixo e prever em contrato, ou prever no acordo, ou prever no combinado com seu aluno que férias, feriados e cancelamentos serão substituídos por atividade assíncrona sem prejuízo ao pagamento da mensalidade, faz com que você tenha muito menos dor de cabeça com aqueles alunos que cancelarem em cima da hora. E de quebra, você consegue aproveitar os feriados com a sua família e também você consegue tirar férias. Olha que maravilhoso. Meu colega professor, minha colega professora, se você quiser ter uma carreira consolidada como professor autônomo, como professora autônoma, ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês com essa carreira, é claro que não é da noite para o dia, com muito trabalho, suor e paciência, demorando, é claro, meses e anos para você atingir o tão sonhado faturamento desejado, mas atingindo esse faturamento, tem uma solução. Eu vou dar um curso nos dias 17, 18, 19 e 20. É um curso de 12 horas de duração, composto por 4 aulas de 3 horas, com material, com um box de materiais extras, com um livro gratuito e com um certificado. Para se inscrever nesse curso 100% gratuito, é um curso que eu cobro R$ 900, porém, nessa data de março estará 100% gratuito e ao vivo. Para se inscrever nesse curso, recomendo que você entre em contato com nas nossas redes sociais ou envie um WhatsApp para o número 519 8056-8576. Vou repetir porque eu me confundi. 519-8056-8576. Por esse número você consegue se inscrever no curso e aproveitar um curso completo que vai te ensinar passo a passo a consolidar, a construir uma carreira de sucesso como professor autônomo, como professora autônoma. Te vejo lá no curso, meu colega professor, minha colega professora. Tchau, tchau.